Iniciamos hoje nosso terceiro trimestre. O romantismo e a independência do Brasil. Segundo os anos, professoras Aline, Fernanda e Ana Patrícia. Romantismo. O romantismo foi uma vertente artística que nasceu na Europa e consistiu em oposição aos valores racionais do neoclassicismo. Como estética literária, há essencialmente um apelo ao egocentrismo do artista, à fantasia e à idealização. Bom, o que isso quer dizer? Inicialmente, quando nós falamos em oposição aos valores neoclássicos, nós estamos falando em uma oposição àquilo que foi exaltado no Renascimento, uma cultura voltada para a exaltação dos valores clássicos, gregos e latinos, a questão dos deuses, da mitologia, a questão dos artistas como imitadores da realidade. A literatura romântica, ela é uma literatura de inovação, né? Inspiração em algo que ainda não tinha sido feito. Então, tinha que ser algo novo, né? Uma inspiração que viesse dos sentimentos, dos valores do romantismo como uma ruptura com a sociedade anterior. Ela surge na Europa, influenciada pelo pensamento iluminista, pelos novos valores vindos, né, da Revolução Francesa, que foi uma revolução que pôs fim ao estilo de vida anterior da nobreza e pôs em evidência um novo modelo de pensar voltada para os valores de uma classe que estava em ascensão, a burguesia. A burguesia vinha com outros valores, né? A questão de uma oposição aos valores da nobreza, porque a burguesia era uma classe que juntava dinheiro, conquistava o espaço na sociedade, mas que esse espaço na sociedade ainda era muito pequeno. A Revolução Francesa foi uma ruptura com o poder monárquico, com os valores da sociedade anterior. Né? E nós vamos ter também a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai trazer a modernidade, né, para dentro da sociedade. Uma nova postura baseada numa revolução de novas tecnologias. Como? Que tecnologias eram essas? Era a máquina a vapor, era a questão da gráfica, que trouxe um grande público leitor para a sociedade, né? O livro ele era impresso e tornou-se mais barato. Então, as pessoas poderiam comprar por um preço mais acessível esses livros. Então, houve um crescimento do público leitor. Já no Brasil, o romantismo marcou a formalização da literatura brasileira. Contou com diversos autores e uma produção riquíssima na prosa e na poesia. Neste contexto, você conhecerá um pouco mais sobre esse período da literatura, tanto na Europa quanto no Brasil, seu contexto histórico e suas principais características e autores. Como nós estávamos falando, contexto histórico marcado pela Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa produziu um novo ideal de sociedade e isso também propôs uma ruptura das colônias, né, com os seus colonizadores, que eram aqueles que detinham o poder, que usufruíam das riquezas das colônias. O Brasil era colônia de Portugal, e ele conquista sua independência no primeiro império, com Dom Pedro I, e vai ser muito influenciado pela cultura, né, francesa. O romantismo surgiu na Europa, inicialmente na Alemanha, Inglaterra e França. Formalmente, o movimento literário ganhou contorno na década do século XVIII, porém suas características já eram delineadas desde 1760, durante o Iluminismo, e perdurou até a segunda metade do século XIX. Entre os principais elementos históricos que influenciaram o romantismo, a ascensão da burguesia na Europa, pois foi a mais proeminente, juntamente com a Revolução Industrial de 1760 e 1820.
A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Os valores burgueses moldaram uma nova forma de ver o mundo, com a classe tornando-se um amplo público leitor. Por isso, pode-se afirmar que o romance romântico consiste em um gênero burguês. Como a classe burguesa crescia e tornava-se um público leitor, então os autores do romantismo, eles tinham como público-alvo os leitores que eram da classe social burguesa. Então, eles escreviam para a burguesia. Então, suas heroínas, seus heróis, né? Seus protagonistas, eles eram todos da burguesia. Então, é uma literatura criada para a classe social burguesa. O declínio do absolutismo e sua substituição pelo liberalismo econômico também foi um ponto importante deste período. Além disso, a Europa vivia a chamada Era Napoleônica, de 1799 a 1815, a qual acarretou mudanças nos centros de poder econômico do continente. Em nível mundial, algumas colônias europeias na América já conquistavam sua independência, marcando o início do declínio do colonialismo europeu. O contexto brasileiro. Neste contexto, a independência do Brasil ocorreu em 1822, consequência da vinda da família real portuguesa em 1808. Ao fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Com isso, houve o início da formação de um mercado leitor, ainda que mínimo, em terras brasileiras. Ademais, a sociedade da época ainda convivia com a escravidão. Existiam poucas universidades no país e o nível de alfabetização da população ainda era muito baixo. Isso quer dizer, o público leitor que se formou aqui era um público que fugiu da Europa, né, os portugueses, e vieram para o Brasil. A questão da escola no Brasil, ele ainda não existiam escolas como hoje nós conhecemos, escolas públicas, né, voltadas para as camadas populares. A educação era uma educação de elite e muitas vezes ela era privada, realizada ou nos conventos, nas escolas, né, religiosas, ou nas propriedades particulares, onde os senhores contratavam as tutoras ou tutores para educar seus filhos. Bom, o romantismo é um movimento artístico e literário. Movimento artístico porque o romantismo ele não influenciou apenas a literatura. Ele também vai se expressar na música, na pintura, né? Na dança. Ele foi um estilo de vida, né? O estilo de vida burguês que se tornou uma grande fonte de inspiração para as artes em geral. Apesar de suas particularidades em cada país que ocorreu, é possível elencar as principais características que perpassam o romantismo como corrente literária. As principais são o subjetivismo e o egocentrismo. O que é o subjetivismo? É o sujeito em evidência. O eu lírico é uma voz que fala sobre o sujeito, seus sentimentos, suas angústias, seus desejos, né? É um egocentrismo, por quê? Porque o ego, o eu está em evidência. Ele não se importa demasiado, demais, com o coletivo. Ele se importa com o seu sofrimento, com suas angústias, com a sua perspectiva deste mundo. Divinização da mulher. A divinização da mulher é porque, como o amor
Bom, o romantismo no Brasil. Se antes no Brasil havia apenas manifestações literárias vindas de Portugal, aqui nós vamos ter o quê? Uma literatura feita para os próprios brasileiros, pelos brasileiros. Né? O romantismo ocorreu a formalização da literatura brasileira no cenário mundial. O início oficial ocorreu com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães, em 1836. Ao contrário das outras escolas literárias, as influências dos autores românticos brasileiros vieram da França, não mais de Portugal, marcando um antilusitanismo. Além das características e fases gerais do romantismo no Brasil, há 3 pontos de destaque: a criação de uma identidade nacional e linguística, juntamente com o indianismo. É possível averiguar 3 gerações: a indianista, a ultrarromântica e a social. A primeira geração é considerada nacionalista indianista. O enfoque temático dessa geração é o nacionalismo, o saudosismo e a criação de um herói nacional, utilizando a imagem do índio. Essa idealizada, a ilusão voltada à ilusão do cavaleiro medieval. Como nós não tivemos uma idade média, né? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um herói nosso, um herói da nossa terra, da nossa gente. E quem seria esse herói? O índio, né? Nós não tivemos uma idade média, nós não tivemos príncipes, cavaleiros, né? O Brasil, ele não vai ter esse período da história. Então, quem vai ser o seu herói? O índio, o nativo. É aquele nativo por quê? Porque ele é natural daqui. Além disso, a pátria é exaltada a um culto à natureza e ao amor idealizado. Os 3 principais nomes deste período foram José de Alencar, na prosa, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, na poesia. Entre as diversas obras escritas, pode-se citar Iracema, de José de Alencar, e Primeiros Cantos, de Gonçalves Dias. A segunda geração, ultrarromântica. Ultra quer dizer extremamente, né? Além do limite. Ao contrário da geração anterior, em que o nacionalismo surge como grande tema, na segunda geração, há um caráter confessional, influenciado pela literatura do inglês Lord Byron. As principais características são o egocentrismo, o pessimismo, o tédio constante, a exaltação da morte, o humor negro, a tendência para o mórbido e a depressão. Como pode-se notar, no geral, não há mais a leveza dos poetas indianistas, mas sim uma temática mais sombria e individualista. Os principais autores foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Bom, ultrarromântico quer dizer que ele era romântico, mas ele tornou-se além da medida. Então, ao olhar a sociedade e não se identificar com ela, ele vai buscar fugas, né? Então, o escapismo é como eu vou sair da sociedade? Como eu vou, que eu não me encaixo nela, como eu irei viver? Se eu não posso viver nessa sociedade, né? Então, se eu não me encaixo nela, então melhor para mim é o fim, é a morte. Então, é uma sociedade extremamente sofredora, né? Fala muito desses elementos, como o culto à morte, os elementos, a caveira, o cemitério, né? Nós vamos ter um elemento sobrenatural aqui. A terceira geração, condoreira, vem de condor. Condor é uma ave da América, né? Que o seu voo
ela é altíssima, é como se ela andasse sobre as montanhas, vendo a natureza, né? Então, ela tem um olhar como uma águia, né? Vendo o horizonte, a liberdade, tudo que a cerca, né? Aquele esplendor da natureza. Se a primeira geração tinha um caráter nacionalista e a segunda o enfoque no individualismo, a terceira é conhecida pelo engajamento político e social. Ademais, o amor aqui é concretizado e não apenas idealizado. A preocupação com a figura do negro e a consequente necessidade de uma política abolicionista. Em termos estéticos, a hipérbole e a criação de imagens vívidas são as características primordiais. Castro Alves e Joaquim de Souza Andrade são os nomes principais dessa vertente. O Navio Negreiro de Castro Alves é uma das obras mais importantes deste momento. E ele é atemporal, porque o que o Castro Alves falou lá na sua obra, O Navio Negreiro, ainda hoje está em foco. Além das obras citadas em cada uma das gerações, é importante salientar que os romances Senhora de José de Alencar, A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães, Memórias de um Sargento de Milícia de Manuel Antônio Almeida e Úrsula de Maria Firmina dos Reis são obras do romantismo. O fim do romantismo no Brasil é marcado pela publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Bom, aqui nós fizemos um breve apanhado das características do contexto histórico, né, do romantismo. Fica para vocês a dica de vocês pesquisarem algumas obras, como O Navio Negreiro, A Escrava Isaura, Lucila, Iracema. Deem uma busca pela internet e encontrem esses livros e busquem dar uma lida, né? Para que vocês possam ter uma noção geral do que foi o romantismo. Eu vou preparar para vocês uma atividade com os textos, porque aqui eu estou apenas apresentando os conteúdos, os pontos importantes, mas vocês precisam ler para conhecer a literatura, certo, pessoal? Então, fique a dica, dê uma lida, busque conhecimento, não fique só nessas aulas, né? Que aqui nós temos pouco tempo. Um abraço para todos. Vamos fazer a nossa pesquisa e na próxima aula a gente tira algumas dúvidas.